Olá, sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. No programa de hoje, vamos mostrar que o Tribunal Superior do Trabalho não aceitou o pedido de um roteirista que prestava serviços como pessoa jurídica na TV Globo. Ele tentava, na Justiça do Trabalho, o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa. E você vai ver também como o excesso de horas extras pode prejudicar a saúde do trabalhador e até causar acidentes. Nosso alerta é: o acidente ele tem que ser considerado uma irregularidade, uma anormalidade. Entregador de leite da região de Confresa é condenado por mentir durante a ação trabalhista. E em nosso estúdio, a entrevista é com o procurador do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, Rafael Mondego. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. No Brasil, mais de 700 mil acidentes de trabalho acontecem por ano. Saiba como o excesso de horas extras na jornada contribui com o estresse e o cansaço que podem ocasionar acidentes. Cenas como essas são comuns entre os trabalhadores brasileiros. O país ocupa a 4ª posição no ranking mundial dos acidentes de trabalho, com cerca de 700 mil ocorrências por ano. Estatísticas dos órgãos fiscalizadores revelam uma estreita relação entre esses acidentes e as horas extras. Se o empregado está num nível de estresse alto, desgaste, não teve o descanso necessário, é automático. A produtividade dele no trabalho diminui drasticamente. Ele vai ficar mais lento, ele vai ficar, vamos dizer assim, mais prolixo, ele pode deixar passar detalhes de uma atividade que podem ser importantes, ele pode cometer erros, e isso pode gerar danos, inclusive financeiros, para o empregador. O final do expediente é o período mais vulnerável. Como o trabalhador já está cansado, não tem mais todos os reflexos e acaba reduzindo alguns cuidados. Por isso, a lei determina que as horas extras não sejam habituais. O empregador tem o direito de exigir que esse trabalhador desempenhe 8 horas todo dia. De forma extraordinária, ou seja, em situações que não são cotidianas no contrato de trabalho, o empregador pode exigir que o trabalhador cumpra mais 2 horas além das 8, então totalizando 10 horas. Mas é importante a gente mencionar que essas 2 horas que a legislação permite que o trabalhador realize, ela não pode ser comum, né? O próprio nome dela já pontua que ela é extraordinária. Mas em nome do cumprimento de prazos e metas, há empresas que ignoram as normas de segurança. O Ministério do Trabalho e Emprego tem fiscalizado para garantir que seja respeitado o direito de descanso do trabalhador. A nossa fiscalização é dividida em projetos, né? Então, costumeiramente, nós fazemos as fiscalizações diuturnamente, né? Nós temos em torno de 55 fiscais de pasta, né, de rua, que eles fazem as inspeções diretas e também indiretas. Conversa com os trabalhadores, conversa com os empregadores e fazem autos de infração também relativo a irregularidades. Durante a inspeção física, dá-se a orientação ao trabalhador e ao empregador. Né? Para você ter uma ideia, ano passado foram feitas mais de 9 mil fiscalizações, diretas ou indiretas. Foram emitidos mais de 9 mil autos de infração e foram alcançados mais de 460 mil trabalhadores em decorrência dessas fiscalizações. A redução dos riscos inerentes ao trabalho é uma responsabilidade de todos, empregados, empregadores e poder público. Anualmente tem-se que morrem 3 mil pessoas, né, em acidente de trabalho, e mais de 700 mil pessoas são afastadas do trabalho, seja por lesões permanentes, lesões temporárias. Isso envolve um custo muito grande para o país. Estima-se que sejam em torno de 70 bilhões de reais. Então, nosso alerta é: o acidente ele tem que ser considerado uma irregularidade, uma anormalidade. Então, nosso alerta é: sigam as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Que o fato da empresa respeitar a legislação relacionada à jornada de trabalho, ou seja, exigir que o trabalhador cumpra as 8 horas de forma corrente no contrato de trabalho, é importante para diminuir o risco que os trabalhadores estão expostos no trabalho que eles desenvolvem. E o Tribunal Superior do Trabalho não aceitou o pedido de um roteirista que prestava serviços como pessoa jurídica no programa Os Trapalhões da TV Globo.
Ele tentava, na Justiça do Trabalho, o reconhecimento de vínculos de emprego com a emissora. Veja na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro negou o pedido do trabalhador e reformou a sentença de considerar válidos os contratos entre as pessoas jurídicas. Por isso, o trabalhador recorreu ao TST. Em recurso ao TST, o roteirista alegou que foi contratado pela TV Globo em 1973 com carteira assinada para exercer a função de produtor, onde atuou por 3 anos, até ser demitido sem justo motivo. 5 anos depois, foi chamado novamente para ser roteirista de programas, mas afirmou que dessa vez a emissora exigiu que ele constituísse uma pessoa jurídica para trabalhar nas mesmas condições de um empregado. Para ele, isso serviu para mascarar a relação de emprego e, por isso, pediu vínculo empregatício. Em defesa, a emissora afirmou que não houve prova da coação e da fraude alegadas pelo roteirista. O relator do caso na primeira turma, ministro Hugo Carlos Scheuermann, disse que não havia condições processuais para conhecer o recurso do trabalhador. O relator explicou ainda que, para se chegar a uma conclusão diferente do regional, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. O ministro Valmir Oliveira da Costa acompanhou o relator e explicou que nesse tipo de trabalho artístico é muito comum a efetivação por meio da pessoa jurídica ou a locação de pessoa física. Para o ministro, o trabalhador não conseguiu comprovar no TRT o reconhecimento do vínculo empregatício. A empresa não admitiu a relação de emprego, ela admitiu a relação de trabalho autônomo, mediante locação de serviços de roteirista. E aqui a discussão não passa mesmo pela distribuição do encargo, mas pela valoração da prova. Por unanimidade, os ministros entenderam que o roteirista não tem direito a vínculo de emprego com a TV Globo. O profissional já entrou com recurso, que ainda não foi julgado. E qual o prazo para ajuizar uma ação aqui na Justiça do Trabalho? A juíza Eleonora Lacerda responde no quadro É Direito. Meu nome é Alisson e eu gostaria de saber qual que é o prazo que eu tenho para buscar justiça contra a empresa que eu trabalhei e fui prejudicado. Oi, Alisson. Olha, se você já não está mais trabalhando, o seu contrato de trabalho foi extinto por qualquer motivo, se foi demitido ou pediu demissão, então você tem 2 anos para entrar com a ação na Justiça do Trabalho. Lembrando que você pode pleitear os direitos dos últimos 5 anos. Se você ainda está trabalhando nessa empresa, aí o seu prazo é o de 5 anos. Você tem 5 anos para pedir cada direito que foi violado, contando 5 anos a partir da violação desse direito. Ok? E você também pode participar. Envie sua dúvida para a gente no e-mail comunicacau@trt23.jus.br. E o entregador de leite da região de Confresa foi condenado por litigância de má-fé. Ele mentiu durante uma ação trabalhista. Vamos ver este e outros assuntos no Giro da Semana. Um entregador de leite da região de Confresa foi condenado por mentir em ação trabalhista. Ele ajuizou um processo na Justiça do Trabalho pedindo pagamento de verbas trabalhistas que seriam devidas por uma indústria de laticínios da região. O juiz Ediandro Martins, titular da Vara do Trabalho da região, constatou por meio de evidências e testemunhas que o trabalhador não era empregado, mas sim autônomo. O entregador de leite foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9% sobre o valor da causa. Cabe recurso da decisão. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso condenou uma empresa de Rondonópolis a pagar ao ex-gerente de logística as diferenças decorrentes do salário pago por fora da folha. O ex-empregado alegou que durante todo o seu contrato de trabalho recebia, além de seu salário pago no contra-cheque, outros R$ 2.000 por fora da folha de pagamento. O registro na carteira com um valor inferior é considerado ilegal. Na decisão, o valor a mais que o trabalhador recebia por fora será integrado ao salário para os cálculos de 1/3 de férias, 13º salário, horas extras, descanso semanal remunerado, aviso prévio e FGTS. O
Tribunal Pleno do TRT de Mato Grosso decidiu que não há obrigatoriedade de se anotar na carteira de trabalho informações sobre a exposição a agente insalubre e o recebimento do respectivo adicional. O entendimento foi firmado na súmula 43 do tribunal. O Ministério Público do Trabalho se manifestou pela fixação de tese de que é obrigatória a anotação acerca do adicional de insalubridade na carteira de trabalho e previdência social. Mas, de acordo com a análise da desembargadora Elinei Veloso, a comprovação do tempo de serviço especial por sujeição do trabalhador a agente nocivo não se faz por meio da CTPS, mas sim por meio do perfil proficiográfico previdenciário, conforme previsto na Instrução Normativa número 77 do INSS. E nosso assunto agora é Facebook. Confira o que teve de melhor nessa semana em nosso perfil na rede social com a Julie. Oi, Ezequias, chegou a hora de mostrar o Facebook do TRT de Mato Grosso. Essa página que, como eu sempre digo, é um fenômeno. São seguidores de todos os lugares do país que admiram o conteúdo da página, que nos ensina tudo sobre direitos e deveres trabalhistas. E na última semana do mês de junho, o que bombou pelo país afora foram as festas juninas. E a gente não poderia deixar passar batido este mês tão festivo. Eu estou falando do Arraiá Trabalhista. Olha só que engraçadinho este funcionário. Ele disse que ia chegar atrasado novamente e o chefe rapidamente responde que vai dar a ele uma advertência. E em ritmo de arraial, o trabalhador diz: é mentira. Tá, neste caso aí era só uma brincadeira, mas a gente adverte que agir com desleixo no trabalho pode sim gerar consequências bem ruins ao trabalhador. E os atrasos frequentes podem caracterizar desídia, um dos requisitos para a dispensa por justa causa. É bom ficar ligado. Mais de 300 pessoas reagiram a este meme. O Davi destacou, mais uma vez fazendo bonito no judiciário. Valeu, Davi. Obrigada. E é claro, quando os memes estão bombando nas redes sociais, vem parar aqui na nossa página. E a gente aproveitou o meme do momento para alertar sobre a importância de usar os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Afinal, segurança no trabalho é dever do patrão e do empregado. E quando o assunto é sério, os seguidores da página curtem ainda mais. Só este post foi compartilhado mais de 550 vezes. E inúmeros comentários, olha só. O Antônio disse que este é o melhor TRT de todos os tempos. Criatividade em grau máximo. É isso aí! E se você também quer aprender tudo sobre direitos e deveres trabalhistas em grau máximo, é só curtir a nossa página no Facebook e também no Instagram e ficar conectado com a Justiça do Trabalho. Ezequias. Obrigado, Julie. E no próximo bloco, você confere uma entrevista com o procurador do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, Rafael Mondego. Ele fala sobre o retorno ao trabalho das mães após a licença maternidade e como algumas leis as amparam nessa volta. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado.
Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Um momento de conversa com o chefe pode não ser tão simples. Ameaças e ironias constantes afetam a dedicação do empregado. Em um bom ambiente de trabalho, não tem lugar para o assédio moral. O sucesso dessa harmonia está em cuidar das relações. E isto é um compromisso de todos. A justiça do trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. O retorno ao trabalho para quem acabou de ter um bebê costuma ser um momento difícil. Por conta disso, a legislação oferece um amparo para certas situações e quem explica para a gente é o Procurador do Trabalho, Rafael Mondego. Obrigada, doutor Rafael, pela sua presença aqui. Por nada. É um momento realmente conflito, né, para a mãe deixar o bebezinho e, além disso, aquele primeiro momento de insegurança. A legislação protege a mulher? Tem leis especiais para esse momento, doutor? Sim, tem. A CLT ela prevê uma série de dispositivos, não é, que vem amparar a mãe nessa situação. Por exemplo, quando do retorno ao trabalho ela não pode ter uma alteração contratual lesiva, ou seja, ela não pode ser mudada de função, não pode ter o salário reduzido. Ela tem a própria estabilidade, não é, que vai da ciência da gravidez até 5 meses após o parto. E ela tem também, como você falou, em relação à maternidade em específico, a questão da amamentação, ela tem direito a 2 períodos diários de amamentação, por volta de 30 minutos, né? Cada um deles? Isso, exatamente. Dentro dessa jornada? Dentro da jornada. Isso para as crianças até 6 meses de idade. E a par disso, a legislação prevê essa obrigação de fazer da empresa, que tenha pelo menos 30 empregadas mulheres com mais de 16 anos de idade, de providenciar um local adequado para a guarda dessas crianças até 6 meses de idade, das empregadas. Seria uma creche, é isso, doutor? É uma espécie de creche. E a legislação, inclusive, prevê, digamos, uma estrutura mínima para essa creche, tipo a existência de um berçário, a existência de uma cozinha dietética, a questão da instalação sanitária. Não é? Você tem, digamos, requisitos mínimos para que esse requisito seja atendido. Isso no caso de empresas com mais de 30... Pelo menos 30 funcionárias mulheres com mais de 16 anos de idade. E as empresas pequenas, o pequeno empreendimento que não tem? Aí a lei não impõe, não é? Ela é muito clara quando ela faz essa limitação. Né? O artigo 389, parágrafos 1º e 2º do CLT. Então, essa é uma diferença, então, para pequenos e grandes empresários? É isso? Eu diria que varia, porque o conceito de pequeno para grande empresário, ele é digamos assim, ele depende... Você tem vários requisitos legais que variam em relação ao lucro e por aí vai. Mas aí a lei utilizou como parâmetro, de fato, a questão do número de empregadas que, porventura, venham a necessitar dessa proteção. Doutor, o senhor falou anteriormente sobre 6 meses. A legislação prevê só 4 meses, né, atualmente, de licença maternidade. Só no serviço público, é isso que são 6 meses? Em princípio, sim. Agora existe uma legislação até recente que prevê a questão do programa Empresa Cidadã, que as empresas podem aderir a esse programa com alguns benefícios em troca. E esse período pode estender até 180 dias para as empresas privadas, digamos assim. De licença maternidade. Exatamente. Mas o que diz a lei, que todo mundo tem que cumprir? O patamar mínimo de 120 dias. 4 meses. Exatamente. Doutora, as recomendações que o Ministério Público dá para o caso do empresário que está nos assistindo, que tem uma funcionária que está, né, ou esperando o neném, ou que acabou de ganhar neném, quais as recomendações para que ele atenda, né, aos seus objetivos, né, como empresário, né, de permanecer no mercado, mas de dar essa proteção, essa segurança para a mãe? Em relação a esse ponto, eu gostaria de frisar até a razão de ser dessa proteção dada à mulher. Você tem a proteção ao direito da maternidade em si e a proteção ao direito da criança, que a Constituição Federal ela fala que você deve assegurar com absoluta prioridade uma série de direitos à criança, ao adolescente e ao jovem, como se refere à saúde, né? E a amamentação
ela é essencial para a saúde da criança. Então, assim, existe um fundamento constitucional para isso. Então, o empresário, ao cumprir o que a lei manda, ele está obedecendo a sua função social. A empresa está, digamos, dando um retorno à sociedade com a sua atuação. Então, o que ele tem que fazer? Havendo essa necessidade de construção da creche, deve, de fato, providenciá-la, mas essa obrigação ela pode ser cumprida também em creches, digamos assim, construídas em parceria e mantidas em parceria com outras empresas, com sindicatos, né, com o próprio SESI. São alguns exemplos, digamos assim, de cumprimento alternativo dessa prestação. Quer dizer, ele não precisa construir sozinho, ter um estabelecimento, uma creche. Ele pode usar dessas estruturas que já existem pelo sindicato, por Dessas exemplo. parcerias, sim, não há problema algum. Existe uma autorização específica em relação a isso. E, além disso, como outra alternativa, existe uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que prevê um instituto chamado Reembolso Creche, que nada mais seria do que uma parcela paga à empregada para compensá-la em razão do não fornecimento pela empresa desse espaço. Mas existe aí uma questão interessante. Esse benefício ele só pode ser concedido com autorização em norma coletiva, ou seja, tem que haver participação obrigatória do sindicato na discussão da questão, e ele tem que corresponder exatamente ao reembolso do valor gasto na creche que a empregada escolher. Ou seja, não é o empregador que vai dizer, olha, eu vou te pagar um valor X. E você procure uma creche que cobre isso. Pronto, não. A empregada escolhe, não é? E ela vai ser restituída pelo valor despendido. Inclusive, as condições todas têm que ser discutidas em negociação coletiva junto com o sindicato. Doutor, recentemente aqui em Mato Grosso, mais especificamente em Cuiabá, 2 shoppings foram obrigados, né, tiveram decisões judiciais obrigando os shoppings a fazer creches para essas trabalhadoras. Queria que o senhor explicasse por que só agora esses shoppings estão sendo obrigados, né? Por que isso? Tantas mulheres trabalhando lá, o senhor tinha falado em 30, né? Tendo uma empresa com mais de 30, elas são obrigadas. Então, por que só agora esses shoppings estão sendo obrigados a fazer isso? Na verdade, isso é uma iniciativa nacional do Ministério Público do Trabalho, por meio da sua coordenadoria de combate à discriminação, de promoção à igualdade, chamada Cor de Igualdade. Então, já tem acho que uns 2 anos ou 1 ano e meio que a gente vem propondo essas atuações. Em vários estados do país, nós temos o entendimento de que o shopping ele é um estabelecimento sui generis. Apesar dele não ser empregador direto das empregadas mulheres, não é? Ele conta no seu, digamos, no seu espaço físico com sem número de mulheres, centenas de mulheres. Ou seja, a despeito de individualmente as empresas não contarem com esse número de empregados, de 30 mulheres, a maioria são empresas pequenas, né? A gente sabe, empresas pequenas com pouco número, 10 trabalhadores no máximo, né? A gente verifica, fora aquelas grandes empreendedoras. O shopping não pode ser encarado, digamos, da mesma forma como uma empresa comum, porque ele gera aquele espaço físico. Ele é que tem, digamos assim, todo o controle sobre o aproveitamento dos espaços. Então, se formulou essa tese no Ministério Público, verificou-se a função social que o shopping exerce, porque ele engloba várias empresas num só lugar, então você tem a questão do vínculo empregatício com várias pessoas, e você não pode tratar de forma diferente empresas que trabalhem, digamos, empregadas que trabalham no mesmo lugar. Por exemplo, você tem uma loja muito grande que emprega centenas de empregados e é obrigada a fornecer esse espaço. Trabalha no mesmo lugar de uma outra empregada que trabalha com uma empresa, uma vendedora de uma pequena loja, né? Exatamente. Então, assim, tudo gira em torno da função social, tudo gira em torno da proteção à criança, tudo gira em torno da proteção à maternidade. Então, o shopping, ele é no entender do Ministério Público, e esse entendimento vem sendo abraçado pelos tribunais no Brasil afora, de que no entender do Ministério Público existe essa obrigação por ele ser um estabelecimento sui generis, ou seja, diferenciado, né? E aí tem conseguido essas decisões. Exato. Recentemente conseguimos aqui no Mato Grosso e já temos precedentes em vários lugares do país.
Doutor, para quem está nos assistindo, para a gente concluir, para quem está nos assistindo, que ouviu as suas informações, suas explicações sobre essa proteção à criança e à mulher trabalhadora, nesse momento envolvendo maternidade, e que sabe de alguma situação que não está sendo cumprida essa legislação, onde que ela pode procurar ajuda, onde ela pode denunciar? Certo, nós gostamos muito de ressaltar que existem 3 formas de atuação nesse caso concreto. Porque você tem o Ministério do Trabalho e Emprego, que é um órgão que atua na fiscalização e aplicação de penalidades administrativas, que você pode fazer denúncia ao Ministério do Trabalho e Emprego e ele vai realizar a fiscalização no local. Você tem o próprio sindicato da categoria, que ele tem uma gama de poderes, sem número de poderes, que ele pode, inclusive, ajuizar ações civis públicas em face do empreendimento, ou da loja, ou da empresa, né, para garantir a observância desse direito, porque ele tem prerrogativa para isso. E você pode também procurar-nos lá no Ministério Público do Trabalho, porque é uma questão de atuação prioritária do órgão. E uma vez recebendo, né, isso pode ocorrer via site, né, do Ministério Público do Trabalho. Que a gente está colocando agora isso. O endereço. Pode fazer a denúncia via site, todos os nossos procedimentos são eletrônicos e a gente vai dar o processamento pertinente para a matéria. Dr. Rafael Mondego, procurador do Trabalho, muito obrigada pelas informações. Por nada. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do Tribunal, seguir o TRT no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.